Fala pessoal, tudo certo? Turma, vou falar com vocês aqui hoje sobre correção da acidez do solo. A gente vai apontar aqui algumas limitações relacionadas à acidez do solo e também quais são os benefícios quando a gente realiza a correção de acidez, tá? E como que a gente pode corrigir essa acidez. A gente deve falar em vídeos futuros aí, né, como que a gente pode escolher o calcário, qualidade de calcário, né, métodos de cálculo para correção da acidez do solo, beleza? Bom, pessoal, em vídeos anteriores a gente falou aí sobre os três principais tipos de indicadores, ou melhor, sobre os três principais indicadores de acidez do solo. A gente tem outros indicadores que a gente encontra ali na análise de solo, tais como a saturação por alumínio, tá? Ou o conteúdo de bases do solo, são outros que podem estar apontando para a gente aí condições limitantes relacionadas à acidez do solo. Os três principais indicadores que a gente apontou foi o pH, o alumínio e o hidrogênio mais alumínio. Daí, pessoal, quais são os efeitos adversos da acidez do solo? Então, quando a gente está lá em condições ácidas, né, pH 4,3, 4,5, 4,9, tá? pH mais baixo. O que é que a gente acaba observando? Que há um desequilíbrio no fornecimento de nutrientes, tá? Há também um consequente reduzido desenvolvimento de raízes, que também está muito relacionado com a presença do alumínio trocável. Lembrando que há culturas que são mais ou menos tolerantes à presença do alumínio trocável na solução do solo. Bom, se há um reduzido desenvolvimento de raízes, há também um menor volume de solo explorado por essas raízes, correto? Não há um desenvolvimento bom de raízes capaz de ampliar o volume de solo que pode ser explorado pela planta. Se a gente tivesse, né, esse volume de solo sendo explorado, maior sendo explorado, a gente tem mais condições de acessar um conteúdo maior de nutrientes e também um conteúdo maior de água, correto? E aí a gente teria um reflexo aí na produtividade da planta. Bom, se há uma reduzida exploração do volume de solo, vai haver também, pessoal, uma redução do potencial produtivo das plantas, ok? Bom, mas aí vem a questão, como que a gente pode contornar a acidez do solo? Então, há uma série de estratégias, a gente vai apontar aqui três para vocês. Então, uma delas é o uso de variedades ou cultivares tolerantes. Então, a gente tem aí, dentro de um conjunto de plantas, a gente pode ter aí ou variedades que são mais ou menos tolerantes, cultivares que são mais ou menos tolerantes à acidez do solo. Então, cabe aí a gente selecionar aquelas que são mais tolerantes, é uma das estratégias, tá? Outra estratégia é o uso de condicionadores de solo. Então, o gesso agrícola, por exemplo, é um exemplo de condicionador de solo. E comumente a gente vai utilizar o gesso agrícola para reduzir a atividade do alumínio em profundidade. Ele não altera o pH do solo, ok? Mas ele consegue reduzir aí a atividade do alumínio. A gente vai falar sobre isso em vídeos futuros, beleza? Bom, então, outra estratégia é o uso de corretivos de acidez do solo. O principal deles, o mais utilizado, o calcário, ok? Bom, além do calcário, a gente tem aí a cal virgem, que é resultante da calcinação do calcário, e também tem a cal hidratada, que é resultante da hidratação da cal virgem. Além disso, existe também a escória de siderurgia, né? Uma fonte silicatada aí para a correção da acidez do solo. As escórias são resíduos da indústria de ferro e aço. Bom, o principal ali é o calcário. E o calcário, ele tem as suas limitações. Por exemplo, quando ele é aplicado no solo, se ele for aplicado, por exemplo, na superfície do solo, deixa eu só pegar a canetinha. Bom, então, quando ele é aplicado aqui, ó, na superfície do solo, e ele não é incorporado ao solo, ele pode até reagir em profundidade, porém a camada de reação dele é limitada, vai no máximo aí 10 centímetros. Lógico, isso vai variar de acordo com a textura do solo, principalmente. E, pessoal, então o calcário ele vai estar limitado, né, as reações dele vão estar limitadas à camada em que ele é incorporado. Então, comumente, né, os plantios realizados aí de 0 a 20 centímetros, se houver uma incorporação do calcário nesses 0 a 20 centímetros, os efeitos do calcário não vão para muito além desses 20 centímetros. A outra estratégia que a gente pode estar utilizando aqui
é o gesso agrícola, correto? Então o gesso agrícola, por ele ser mais solúvel e mais móvel no solo, ele pode então reagir em maior profundidade. Então a gente pode usar o gesso aí para reduzir essas condições limitantes relacionadas à acidez do solo em maior profundidade. Lembrando que o gesso ele não reage aumentando o pH do solo, ok? Ele não tem esse efeito marcante de aumento de pH do solo. Pessoal, então voltando aqui ao calcário, que é o material mais comum aí utilizado para a correção da acidez do solo, como corretivo de acidez do solo, ok? Então ele tem sua origem ali a partir da moagem de rochas sedimentares calcárias, e essas rochas elas têm como composição majoritária ali os minerais calcita e dolomita. Então a calcita é o carbonato de cálcio e a dolomita o carbonato de magnésio. Daí o calcário, quando ele é aplicado no solo, né, e aqui a gente vai representar ele pelo carbonato de cálcio, poderia ser aqui também o carbonato de magnésio, ele vai reagir então, né, o carbonato ele vai reagir com a água, então a gente precisa de umidade, e vai liberar aí o cálcio em solução. Se fosse um carbonato de magnésio, liberaria então o magnésio em solução. Além disso, vai haver a formação aqui do HCO3-, e esse HCO3 aqui, pessoal, ele pode reagir com outra molécula de água, formando CO2 e também liberando aqui ó, a hidroxila, tá? Então vejam que está aumentando aqui ó, a concentração de hidroxila no solo. Se está aumentando aí a concentração de hidroxila, o que acontece? O pH ele aumenta, né? Os valores de pH vão ser mais altos. Daí, pessoal, bom, como consequência, o que a gente tem? O cálcio, que está lá presente que foi liberado, né, do carbonato de cálcio, e também o magnésio, que foi liberado ali do carbonato de magnésio, ele pode se ligar às cargas negativas do solo, ok? Então está aqui, ó, se ligando às cargas negativas do solo, e fica ali retido. Além disso, pessoal, quando há um aumento do pH do solo, pode haver também, se houver ali argilominerais de carga variável, tá? Se houver um conteúdo sólido ali de carga variável, então a gente pode desenvolver cargas, novas cargas ali no solo, aumentando aí a quantidade de cargas negativas. Então, essas cargas negativas vão servir como local ou sítios de ligação para outros cátions que forem adicionados ao solo, ou que o processo de intemperismo acabe sendo gerados ali no solo, tais como o potássio, né? Quando a gente aplica ali o potássio via adubação, ele pode ficar ligado ali nas cargas do solo, tá? Bom, então a gente tem lá a CTC total do solo. Uma condição ácida, a gente vai ter, né, uma certa quantidade de bases ligadas à CTC do solo. E, normalmente, nessa condição mais ácida, a gente vai ter lá uma maior quantidade de hidrogênio mais alumínio, de acidez potencial, né, nesse solo. Então, a porcentagem de acidez potencial tende a ser maior em solos mais ácidos. O que é que a gente busca quando a gente aumenta ali, né, o pH do solo via aplicação de calcário? Então, a gente vai verificar que há um aumento do teor de cálcio no solo e do teor de magnésio, principalmente se a gente estiver utilizando aí o calcário dolomítico. A gente vai falar sobre qualidade de calcário aqui também, tá? E há uma redução aí da quantidade, né, da CTC, da proporção da CTC total sendo ocupada pela acidez potencial, ok? Bom, a reação do calcário no solo, então, ela vai aumentar ali alguma coisa em cálcio e magnésio. E aí a gente tem alguns valores já estequiométricos, tá? Quanto que é aumentado em cálcio e magnésio no solo. Então, os valores são os seguintes, pessoal. Se você aplica 1 tonelada de calcário no solo, ali na camada de 20 centímetros, cada 1% de óxido de magnésio, e assim a gente vai verificar nos rótulos dos calcários, a quantidade de óxido de magnésio e de cálcio no calcário, ela vai estar sendo representada pelo óxido de magnésio e óxido de cálcio. E vai ser dado em percentagem, tá? Mas comumente a gente vai encontrar assim. E aí a gente vai verificar o seguinte, cada 1% de óxido de magnésio
vai aumentar lá no solo, tá vendo? 1 tonelada, tá? 1 tonelada de calcário, para cada 1 tonelada de calcário, aplicada em 1 hectare, numa camada de 20 centímetros, cada 1% de óxido de magnésio vai aumentar em 0,0248 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio, ok? E cada 1% de óxido de cálcio vai aumentar em cálcio 0,0178 centimol de carga por decímetro cúbico. Bom, um outro efeito que a gente vai ter aí é a redução dos efeitos de dissorção irreversível de fósforo no solo. E é um efeito indesejado. O que acontece, pessoal? Sob pH mais baixo, pH mais ácido, há um excesso ali de cargas positivas. São sítios ou locais de ligação ali para os íons fosfato, tá? E quando o fosfato ele se liga com essa matriz sólida ali do solo, há um efeito de ligação muito forte. E esse fósforo ele tende a não estar disponível para a planta, tá? Ele está muito mais fortemente ligado ao fósforo. Ele vai ficar muito mais, vai ter muito mais afinidade de ficar ligado à matriz sólida do solo. Então, só o IPH entre o que a gente considera aqui como faixa ideal para a maioria das culturas, 5,5 a 6,5, nós vamos ter um aumento da disponibilidade do fósforo que é aplicado no solo. Ok? Então, a gente cria uma condição boa ali para aproveitar melhor a adubação fosfatada. Tá joia? Bom, quanto ao efeito da neutralização do alumínio, o que a gente espera? Se há um aumento da concentração de hidroxila, então essas hidroxilas agora vão reagir com o alumínio, ok? E o alumínio agora que estava na forma trocável, ele vai passar para uma forma precipitada, reduzindo assim então a atividade do alumínio em solução, ou seja, condicionando um ambiente melhor para o desenvolvimento de raízes, ok? E isso acontece novamente aqui, ó, quando a gente verifica o gráfico. Então, há uma redução do grau de disponibilidade ou atividade do alumínio no solo dentro dessa faixa, entre 5,5 a 6,5, que é a faixa que a gente considera aqui como ótima para a maioria das plantas cultivadas. Bom, pessoal, um outro efeito benéfico associado à correção da acidez do solo é a maior atividade microbiana. Então, o que acontece? Se há uma maior atividade microbiana no solo, há um maior número de eventos de decomposição e mineralização da matéria orgânica do solo. A mineralização é o quê? É a liberação de nutrientes das cadeias carbônicas da matéria orgânica. Ou seja, há uma maior disponibilidade desses nutrientes aí para absorção por plantas. Bom, já que há também, como a gente mencionou, uma redução ali da atividade do alumínio trocável, vai haver então um maior desenvolvimento de raízes, como a gente falou no início do vídeo, correto? Então, se há um melhor ambiente ali para o desenvolvimento de raízes, há também uma maior exploração dessas raízes do volume de solo ali da nossa área. Se há uma maior exploração do volume de solo, se elas conseguem, né, se expandir para um volume maior de solo, elas têm então um maior acesso à água e também a nutrientes. Consequentemente, há um maior potencial aí na produtividade. Beleza? Bom, pessoal, era isso que a gente queria mostrar aqui para vocês hoje. A gente continua aí com os nossos vídeos, com as nossas postagens no blog. Fica de olho aí, sempre tem informação útil. Beleza? E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Abraço!